A Copa do Mundo de 2026 está chegando e olha, ela promete ser a maior, mas a maior mesmo de todos os tempos. É mais time, mais jogo, mais drama e com tudo isso, a pergunta que não quer calar é: quem vai levantar esse troféu? Bom, para tentar responder, a gente vai mergulhar fundo no que os dados e os especialistas estão dizendo. Para começar, o tamanho do evento. Pela primeira vez na história, a gente não está falando de 32, mas sim de 48 seleções. 48 países brigando pelo título mais importante do futebol. É uma escala global que a gente nunca viu antes. E claro, mais tempo significa o quê? Mais jogo. Se preparem para uma maratona de 104 partidas. É isso mesmo, 104. Vai ser um verdadeiro festival de futebol que vai durar mais de um mês, a Copa mais longa da história. E é aqui que o formato fica bem interessante. A coisa mudou. Vão ser 12 grupos com 4 times cada. Os 2 primeiros de cada grupo se classificam, normal, mas além deles, os 8 melhores terceiros lugares também avançam. Isso cria uma fase de mata-mata totalmente nova, chamada de 16avos de final, que acontece antes mesmo das oitavas. O resultado? Mais jogo eliminatório e, com certeza, muito mais emoção. Bom, com esse cenário todo novo, maior e mais competitivo, a grande pergunta é: quem larga na frente? Quem são os favoritos para levar essa taça para casa? Vamos dar uma olhada nos principais candidatos. Vamos começar pelo topo da pirâmide, né? Aquele grupo de seleções que praticamente todas as análises e modelos de computador apontam como os mais prováveis campeões. E talvez para surpresa de muita gente, a seleção que hoje lidera boa parte dessas projeções é a Espanha. Eles estão sendo vistos como o time a ser batido no momento. Mas por que a Espanha? Bom, os motivos são bem claros. Primeiro, eles são os atuais número 1 no ranking da FIFA e estão invictos há mais de 20 jogos. Além disso, acabaram de ser campeões da Eurocopa jogando muita bola. Muitos analistas dizem que eles jogam o melhor futebol do mundo hoje, com um ataque super jovem e elétrico, com caras como Lamine Yamal e Nico Williams voando em campo. E não é só opinião, não. Os números mostram isso. Simulações feitas em supercomputadores tipos da Opta dão para a Espanha cerca de 17% de chance de ganhar a Copa. Pode não parecer muito, mas num torneio com 48 times, essa é a maior probabilidade de todas. Agora, é impossível falar de favoritos sem falar dos donos da coroa, né? A Argentina. Eles chegam como os atuais campeões do mundo e todo mundo vai querer derrubar eles. A grande força da Argentina é a continuidade de um trabalho vencedor. Eles são os campeões do mundo e ganharam as 2 últimas Copas América. O projeto do técnico Lionel Scaloni é super estável, a defesa é uma rocha e, claro, eles ainda têm um certo Lionel Messi que, mesmo na reta final da carreira, pode resolver qualquer jogo sozinho. E para fechar esse trio de ferro, a França. Se a gente for olhar jogador por jogador, é difícil não dizer que eles têm um elenco mais talentoso e com mais opções do planeta. Os caras foram vice-campeões em 2022, perdendo nos pênaltis. Agora, chegam com Kylian Mbappé no auge absoluto da forma física e técnica, e a quantidade de jogadores de alto nível que eles têm para cada posição é um absurdo. Com a experiência do técnico Didier Deschamps, eles são sempre uma ameaça seríssima. Mas calma, o topo não tem só esses 3. Logo atrás, tem um grupo de gigantes famintos se organizando para tentar destronar essa elite. E aqui a gente tem 2 casos bem parecidos. De um lado, a Inglaterra, que tem talvez a sua melhor geração em décadas e trouxe o super técnico Thomas Tuchel para tentar acabar com o jejum de 60 anos sem títulos. Do outro, o Brasil, que tem o elenco mais valioso do mundo e apostou em Carlo Ancelotti para encontrar a estabilidade e ir em busca do Hexa. Ou seja, 2 potências apostando tudo em técnicos multicampeões para transformar talento em título. Mas espera aí, como é que esses favoritos são definidos? De onde saem essas porcentagens, essas chances? Não é achismo. Hoje em dia, existe muita ciência por trás disso. O nome disso é modelagem preditiva. Parece um nome complicado, mas a ideia é simples. Usar estatísticas e dados do passado para tentar prever o que vai acontecer no futuro. No futebol, isso significa analisar milhares e milhares de informações para calcular a probabilidade de um time ganhar. E como funciona na prática? Imagina que modelos de inteligência artificial analisam uma quantidade gigante de dados de cada jogador e de cada time, tipo força do ataque, solidez da defesa, desempenho em jogos anteriores, tudo. Depois, o computador roda milhares de simulações do torneio para ver qual o resultado mais provável. É a tecnologia tentando prever o futuro do futebol.
E olha aí o resultado de um desses supercomputadores. A Optia, que é uma das maiores empresas de dados do esporte, coloca a Espanha lá no topo. França e Inglaterra vêm logo depois. O curioso é que a Argentina, atual campeã, aparece só em quarto nesse modelo, seguida pela Alemanha e pelo Brasil, que fica com cerca de 5,6% de chance. Mas a gente sabe, né? Futebol não é matemática. Os dados mostram um caminho, mas o campo sempre pode trazer uma surpresa. Então vamos falar daqueles times que correm por fora, as famosas zebras. Porque no fim das contas é isso. A imprevisibilidade é uma das coisas mais legais do esporte. Se o favorito sempre ganhasse, não teria a menor graça, certo? E quem são essas possíveis surpresas? Bom, vale ficar de olho na Noruega, que tem um ataque absurdo com Erling Haaland. Tem o Equador, dono de uma defesa que é uma verdadeira muralha. Não dá para esquecer de Marrocos, que chocou o mundo em 2022 e manteve a base daquele time. E claro, os Estados Unidos, que jogam em casa. E o fator casa costuma pesar demais numa Copa do Mundo. Então a grande pergunta que fica no ar é: será que a lógica dos números vai prevalecer e um dos favoritos vai levar a taça? Ou será que o maior palco do futebol mundial está preparando o cenário para a maior surpresa de todos os tempos? A resposta a gente vai descobrir em breve.